Tá. O que vocês entenderam do trabalho ali, gente? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha nas especificações. Eu ainda não dei uma olhada. Abram E ele daí? ali, juntos. Vamos dar uma olhada. Ah, tá aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Então, gente. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer um conversor CCCC, tá? Que ele vai ser um dos estágios de um inversor veicular. Já ouviram falar ou vocês sabem o que é um inversor veicular? Nunca ouvi falar. Já ouviu falar, Gui? Eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. É Bem um, vago. é um aparelhinho que vocês compram e vocês conectam no plug dos 12 volts do carro e aí vocês conseguem uma saída de 110 volts alternado, basicamente. Ah, como é que é? Pode repetir? Tu liga nos 12 volts do carro e aí, que é uma corrente CC, né, que é a tensão CC, e aí tu consegue obter tensão alternada e em 110 volts. O tal do alternador, porém invertido. Seria isso? Não se chama alternador, a gente chama de inversor mesmo. Alternador seria aquela parte do carro que gera energia para carregar a bateria e o sistema eletrônico do carro. É tipo um inversor de frequência, então? É um inversor de frequência. Mas calma lá. Vou explicar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ainda uma tela de simulação aqui. Tem. Olha que conversor bonito aqui. Vou botar isso aqui. Vou botar isso aqui. Vou tentar explicar para vocês um passo a passo do que é. Basicamente é o seguinte, ó. Tá aqui a bateria do carro de vocês. Consegue dar um zoom aí, Douglas? Consigo. Enxergando melhor? Dali, dali. Então, a gente tem aqui a bateria do carro. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui simplesmente um. É isso que seria mais ou menos um gerador de energia, então, movido a gasolina. Não. O Não chega gerador de perto disso. energia, não. O gerador de energia, ele já fornece a tensão na forma alternada. Beleza, então. Eu tô dando uma viajada aqui. Não tem problema. Uh, esse caso, não. Eu pego uma tensão que ela é CC. Ah, achei. Draw.
Ver se tem como colocar um texto aqui. Não tem, mas não tem problema. Basicamente, o que acontece assim é o seguinte: a gente tem uma tensão de uma bateria aqui e nós vamos ter dois estágios para converter essa energia. Este estágio aqui é o estágio que a gente chama de estágio CC, ou conversor CCC. E esse estágio aqui é o que a gente chama de conversor CCCA. A ideia é bem simples, gente, de entender. Basicamente, esse aqui, ele simplesmente vai aumentar a tensão, e esse cara aqui é o que vai transformar essa tensão contínua em uma tensão alternada. E a nossa carga vai ser representada simplesmente por essa resistência aqui. É bem comum a gente representar cargas simplesmente por uma resistência. Tá? Obviamente, nem toda a carga é modelada por uma resistência, mas grande parte delas, sim, tá, pessoal? Até por questões de simplificação. Beleza. Tá todo mundo enxergando aqui, né? Sim. Eu acho essa caixinha de texto muito pequena, cara. Pior que não tem nem como aumentar essa daí, né? Qual caixa de texto? Essa caixa de texto, quando tu bota alguma informação. Aham, sim. Também acho. Bem ruim, inclusive. Porque quando a gente vai rever alguma aula, alguma coisa pra, tipo, ver frequência, alguma coisa fica bem ruim, sabe? A gente não consegue ver direito. Aham, eu também acho ruim. Olha o que... Claro, né, gente? Isso aqui é uma super simplificação. Mas esse aqui é um inversor veicular bem tradicionalzão. Vou aumentar aqui essa fonte. Tá? Vou dar um zoom aqui também. Beleza. Então, o que vai acontecer? Nesse estágio aqui, eu vou aumentar esta tensão de 12 volts para 110 volts. Tá? Por que 110? Porque geralmente essa é a tensão que é utilizada por carregadores de celular, por carregador de notebook, ou por qualquer dispositivo que a gente conecte na tomada. Eu sei, aqui em Santa Maria, na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul, a gente trabalha com 220 volts. Eu sei, tá? Mas a maior parte dos carregadores, eles são bivolts automáticos. Então, no momento que tu conecta ele numa tomada 220 ou 110 volts, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? Por que a gente não faz, então, para trabalhar com 220 volts? Porque é mais... ele teria uma eficiência menor. Tá? Quanto maior o step, quanto maior a diferença de tensão que tu tem que produzir, ou mais caro fica o teu conversor, ou menos eficiente ele fica. Tá? Então, esse primeiro estágio a gente vai converter de 12 volts para 110 volts CC. Ou seja, essa forma de onda vai ser sempre positiva aqui e negativa aqui. Tá? Esse outro estágio, que nós não vamos projetar, isso é bom deixar bem claro, ele faz a inversão dos 110 volts de contínuo para alternado. Então, nesse cara aqui, eu vou ter uma tensão que varia entre positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Tá? Então, esse projeto que eu estou passando aqui para vocês é deste estágio aqui.
Tá? Este estágio aqui, vocês vão ver em eletrônica de potência 2. Tá entendido aqui, gente? Sim. Esse cara aqui é o que a gente vai projetar. Tá? Esse conversor CCCC. Qual conversor que vocês poderiam utilizar para aumentar a tensão? O boost? O boost é um dos conversores. Muito bom. É um dos que a gente pode utilizar. Que mais? Buck Boost. Buck boost. Que mais? Conversor forward e o conversor flyback, eles também podem ser utilizados para aumentar a tensão. É só a gente fazer o projeto do transformador direitinho que ele consegue aumentar essa tensão. Tu vai especificar algum conversor que a gente utilize, tipo boost, buck boost, ou a gente escolhe qualquer um deles? Vocês vão escolher. Inclusive, isso faz parte... Deixa eu só colocar aqui. Isso faz parte aqui da especificação do trabalho. Deverá conter o projeto de um conversor, o qual será empregado em inversor veicular. E aí, esse conversor, gente, tem que atender às seguintes especificações. Potência de saída, 150 watts. Tensão de entrada, 12 volts. Tensão de saída, 110 volts. Tá? Ondulação da tensão de saída, máximo de 0,5 para mais e para menos. Ou seja, o ΔV percentual é 0,5 aqui. Outros parâmetros, como frequência de operação, ondulação decorrente no indutor, fica a cargo de vocês. Tá? Daí a estrutura mínima do trabalho. Capa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mais ou menos o que a gente fez no último trabalho. Tá? Se vocês quiserem quebrar o desenvolvimento em mais sessões, ótimo, melhor ainda. E a avaliação será feita por escrita, organização e a técnica. Tá? Importante, na técnica, a simulação deve provar o projeto. Sempre que eu fazia o projeto com vocês em aula, e qualquer conversor, o que a gente fazia? A gente ia lá, analisava as formas de onda da corrente do indutor, analisava a forma de onda da tensão no capacitor e via se estava dentro dos limites projetados. Tá? Eu esqueci de colocar uma coisinha aqui nesse trabalho. Eu vou querer que vocês coloquem os componentes comerciais, tá? Eu já vou atualizar aqui, inclusive, isso. Eu vou querer que vocês coloquem componentes comerciais na escolha de vocês. Esse deadline ali no final é o prazo da entrega? É. Deixa eu ver aqui. Serão analisados cálculos de simulações. Importante. Simulações devem provar o projeto. Componentes comerciais devem ser escolhidos. O Moodle está funcionando hoje, gente. Eu não tentei entrar. Sim, tá funcionando. Ah, beleza. Sim, gente. Deadline de uma semana. A gente fazer isso. Oxe.
Daí esse trabalhinho substitui a prova e o outro trabalho. Mas é isso aí. Tá? Não é um trabalho pesado esse aqui, gente. É um trabalho relativamente simples. É tu fazer um projeto do conversor, mais ou menos como a gente viu, especificações de sala de aula, tu simular ele, tu entender como é que tu vai emular essa potência de saída aqui com uma resistência, que a gente também já viu, tá? E tu escolher componente comercial. Tanto para tua chave, quanto para o teu diodo, quanto também para capacitor. Tá? Se possível. Chave e diodo é obrigatório. Dúvidas? Tem uma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Só na hora do aperto. A ideia é essa, tá, gente? Na verdade, é isso que a gente almeja na disciplina de eletrônica de potência, principalmente. É você saber pegar algumas especificações de conversão de energia, que eu forneci para vocês, por exemplo, uma tensão de entrada, uma tensão de saída, e transformar isso em um projeto de um conversor. Tá? Dentro da disciplina, a gente viu dois tipos de conversão, basicamente. Conversão de corrente alternada para corrente contínua, que são os retificadores. Temos várias topologias de retificadores, monofásicos e trifásicos. E depois, a segunda parte da disciplina foi a conversão CCCC. Tá? Nessa parte, a gente viu os conversores que pegam uma tensão de corrente contínua e transformam em outra tensão de corrente contínua, mas com tensão diferente. Conversor buck, conversor boost, conversor buck-boost, conversor forward e conversor flyback. Vimos não isolados e vimos conversores isolados também. Tá? Dica, gente. Dica para vocês, tá? Quando o step de tensão é muito alto, como nesse caso, eu recomendaria utilizar conversor isolado. É mais vantagem. Tá? Mas se quiserem usar um conversor não isolado, não dá para usar. Desde que vocês façam as especificações corretas. Não sei se vocês também têm alguma dúvida nos exercícios que foi passado e vocês... Pior que dessa parte de conversores isolados eu nem toquei ainda. Mas até, tipo, conversor boost eu já mexi, já fiz exercício, mas o resto ali eu ainda não dei uma olhada. Uhum. Deem uma olhada então, gente. Deem uma olhada nessa parte. Conversor isolado é bem importante para quem trabalha com eletrônica, porque eles são muito utilizados. Muito utilizados. Basicamente, todo carregador de celular tem um conversor isolado. Carregador bom, claro. Não pode conectar eletricamente um primário, uma fonte de corrente alternada numa tensão alta diretamente no celular, por exemplo. Tem que ser isolado. Carregador do notebook também isolado. A maioria das fontes, na verdade, que se usam em aplicações domésticas, elas são isoladas. Por quê? Se acontecer algum curto-circuito na saída, a fonte ela até pode queimar, mas a potência que vai ser transferida para esse curto-circuito vai ser limitada pela potência do transformador. Tá? Isso evita incêndio, por exemplo. Vai atuar também uma série de circuitos de proteção ali,
mas isso evitaria uma sobrecarga no sistema, evitaria um incêndio, evitaria, digamos, consequências mais danosas. Coisa que não acontece se tu ligar direto na alternada. Por exemplo, não experimenta. Mas se tu colocar um fio na tomada, tu vai ver que o estrago vai ser bem grande. Pegar os dois lados de uma tomada. Não façam isso. Mas se fizerem, vocês vão ver que o estrago é bem grande. Não tem nada que limite a não ser o disjuntor. Tá? Professor, o senhor poderia dar uma revisada na parte da variação da ondulação da corrente da tensão nos conversores? Como fazer para verificar se os valores batem na simulação? Essa parte fiquei meio... Não tem problema. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu diminuir esse cara aqui. Vamos ver. Tu tem um projeto aí, Matheus, de algum conversor? Acho que tem. Me dá um aí, então, e vamos dar uma olhadinha. Pode ser o que a gente viu na aula? Pode ser o quê? Que a gente viu na aula. Claro. Tensão de entrada de 100 volts. Qual topologia? Buck. Se é um buck, então eu vou ter um capacitor aqui, um indutor, aliás, aqui. Eu vou ter um diodo por aqui. Eu não tô apresentando tela só. Ué. Ah, sim, eu tinha parado a apresentação. As fórmulas dos conversores isolados, eles mudam, né, conforme a buck boost e buck, né? Ou eles continuam alguma coisa até sendo mais simples? Então, o conversor isolado ele tem topologia própria, tá? Apesar de eles serem derivados, sim, de conversores não isolados. Mas o conversor forward tem as suas próprias equações e o conversor flyback tem as suas próprias equações. Sim. Beleza. Qual é a frequência de comutação? 50K. Qual a razão cíclica? 0,3. Qual o indutor? 210 micro. Qual o capacitor? 50 micros. Qual a resistência de carga? 3 ohms. Vou colocar as especificações aqui do lado. Qual é a especificação de anulação de corrente no indutor? 20%. Qual é a especificação de ondulação de tensão no capacitor? 1%.
Qual a tensão esperada de saída? Uh, 30. Qual a potência do conversor? Potência de 300. operação? Bora lá. Vou botar current flag em tudo, tá, gente? Nada demais. Professor? Oi. Só antes de simular, dar uma corrigida no capacitor. Quanto? É 16,6 micros. Perfeito. Aqui é a estrutura do nosso conversor, tá, gente? Basicamente, isso aqui que é o nosso conversor CCCC. Isso aqui que é o conversor buck. Que é a entrada dele, aqui é a minha saída, que é a minha carga. Tá? Então vamos lá. Primeiro item que a gente analisa é tensão de entrada com tensão de saída. E a gente verifica se a gente chegou na tensão de saída que a gente almejava. Fácil de verificar aqui, ó, gente. Douglas, deixa eu te incomodar só, rapidão, interromper. Eu tava anotando umas formas aqui. Tu pode só iniciar a simulação desde o início de novo? Tudo que tu vai pegar lá? Tá, essa parte eu sei. Sim, sim. Eu só tô mudando aqui para ficar melhor aqui de ver. Tá. Olha, eu pego tensão de entrada, eu pego tensão de saída, eu pego também a corrente que passa por esse resistor, eu pego a corrente que passa pelo indutor, eu pego a corrente que passa pelo diodo, eu pego a corrente que passa pela chave. Tá, do capacitor tu não pega nada, né? Claro que eu pego. Eu Pega? pego a tensão, Tá, justo. mas Beleza. como eu pego a tensão aqui de saída, eu também pego a dele. É a Ah, mesma, né? é a mesma. Uma coisa importante aqui, gente, também de pegar. O outro ter perguntado aqui. Tensão e corrente, tanto no diodo quanto na chave. Essa aqui eu vou chamar de VD. E essa aqui eu vou chamar de VSW.
Dá para ver claramente aqui, gente, que a nossa tensão de saída ela tá em 30 volts, tá? Mas se vocês quiserem pegar um measure, também dá para pegar. Uma coisinha. Vocês sabem para que serve esse botão aqui, né? Average. Isso? Isso. O que ele Pegar a faz? média? Perfeito. Muito cuidado quando vocês forem pegar a média de algo, tá? Porque se ele pegar a média dessa tensão aqui, ele vai pegar com isso aqui também, ó. Que é o transitório. A gente não se importa com o transitório. Então a gente dá um zoomzinho aqui para pegar só o que importa, que é essa parte aqui. Aí a gente faz a média. A gente tem que a tensão de saída é 29,99999 volts. Ou seja, 30. tá. Primeiro ponto que a gente verificou é isso. Segundo ponto que a gente tem que verificar é a ondulação da tensão de saída. Então a gente dá um zoom aqui. Ó, dá para ver que a tensão média está em 30 volts. Está bem claro aqui. A gente até pode fazer a média de novo, mas está bem claro que a tensão média dele está em 30 volts. Ou seja, parabéns, nosso conversor está fazendo uma conversão de energia adequada dentro do nível de tensão especificado. Agora a gente tem que ver quanto que vai ondular essa tensão. Como assim ondular? Gente, é o seguinte. Se vocês colocarem um capacitor maior aqui, por exemplo, olha o que acontece com a tensão de saída de vocês. Digamos que vocês aumentem 10 vezes esse capacitor, tá? Olha o que acontece aqui com a tensão de saída de vocês. Opa, aqui eu peguei no transitório ainda. Eu vou pegar aqui. Vocês viram o quanto que reduziu a ondulação da tensão? Então, o valor desse capacitor aqui, ele vai impactar diretamente em quanto que a tensão de saída vai ondular. Quanto menos ondulação, melhor, né? Hã? Quanto menos ondulação, melhor, né? Perfeito. Exatamente. Tá. Douglas, eu tenho uma dúvida para tirar depois. Tá bom. Então, por que a gente não põe um capacitor gigante ali na saída? O que nos limitaria? Pode ser espaço? Espaço, principalmente. Tá? Esse tipo de conversor, gente, por exemplo, é usado em carregador de celular. Não é um espaço muito... Tem um espaço muito grande. Né? Lâmpadas compactas também utilizam... Lâmpada compacta de LED também utiliza um conversor buck. Mas no que esse espaço ele interfere? No tamanho do capacitor que tu consegue colocar. Ah, entendi. Quanto maior o capacitor, Gui, geralmente mais espaço ele ocupa. É porque é maior fisicamente, né? Ele acaba sendo maior fisicamente. Quanto menor o valor, maior o espaço, né? Quanto maior o valor, maior o espaço. Sempre essa ideia. Mesma coisa com o indutor. Quanto maior o valor da indutância, maior o espaço que ele ocupa. É que eu acho que valores menores para capacitor é maior, né? Não. É que, tipo, se tu tem, digamos, 50 microfarads ali, comparado para... quanto menor seria o valor, maior é o capacitor, né? Não seria isso? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por exemplo, um capacitor de 30 micro é maior do que um capacitor de 3 micro. Exatamente, nesse ponto que eu queria chegar. Ele é muito maior, né? Claro. Então, tipo, o valor...
É isso que eu tô querendo chegar, tipo, o 3 micro é um valor baixo para capacitor, e 30 micro já é um valor alto, né? Ah, tá, eu entendi o que você quer dizer. Pequenas mudanças, pequenas entre aspas, né, É, no valor da capacitância resultariam em grandes diferenças no tamanho do capacitor, é isso? tipo, Sim, sim. uma coisa que me confundia bastante em relação ao capacitor, mas agora eu já tô... quanto maior o valor, no caso, seria menor o valor, maior valor, ele é melhor, né? Mas também é Aham, maior, em questão aham. de... E também assim, ó, maior, maior não, melhor é sempre uma questão do ponto de vista, né? Porque, por exemplo, digamos que eu sou o responsável por fazer o projeto de um carregador de celular, e aí eu apresento para o meu chefe um capacitor maravilhoso, com uma forma de onda perfeita ali, mas com uma capacitância gigante para o meu chefe. Vai ser péssimo isso, porque ele vai ter que aumentar o tamanho do carregador, vai ser mais custoso implementar esse conversor. Quanto maior o valor do capacitor, tipo, o valor dele em dinheiro, ele aumenta também? Aumenta, né? Geralmente. Geralmente. Claro, isso é uma série de fatores, né? E pode ser também a tecnologia do capacitor, influencia o fabricante, mas em regras gerais, sim. Sim. Se for botar ali SMD, então aumenta mais ainda, ou não? Não, muito pelo contrário, SMD Diminui? geralmente tem um custo reduzido. É que geralmente capacitores SMD são capacitores menores, né? Douglas, eu quero te fazer uma pergunta que já vem, eu acho que desde a análise do trabalho ali, tá? Desculpa te interromper, tá, Matheus, em questão da tua dúvida. Nós temos um projeto de conversor CC para 30, digamos, para 110 volts, né? E nós temos um conversor CC-CA, quer dizer, no caso, um conversor CA, CC seria? CCCA, no final. CC-CA. Aí tu disse que os carregadores são bivolt, né? Tipo, eles podem operar entre 110 e 220, né? Sim. Tá. Digamos que eu tenho uma tensão de CA, no caso o conversor seria CA-CC, né? Da tomada seria CA-CC, né? A tensão da tomada que tu tem na tua casa é uma tensão CA. Sim, exatamente. Não, tipo, mas isso envolve corrente, tipo, CA, CC, CA e CC. Se eu tiver uma tensão que eu trabalho em 110 ou 220, e eu tenho uma tensão de 150, tipo, isso, ele trabalharia em 110, né? Isso não interferia em alguma coisa? Ah, entendi o que tu quis dizer. Não, não. Porque, na verdade, os carregadores atuais, eles não trabalham só em 110, 220. Ele não é uma chave que tu muda dentro dele, entendeu? Ele se Sim. adapta. Se ele perceber que a tensão está 150, ele vai trabalhar com a tensão de 150. Entendeu? Não é que nem aquelas fontes antigas de PC que tu tinha um interruptor que tu mudava 110 ou 220 volts. Não, pois é, mas tipo, o 110 ele teria que trabalhar somente em 110 nessas fontes antigas. Se ele tivesse uma tensão de 150, aí ele queimaria? Tipo, Não, desse ele uma não oscilada, queima. alguma Ele coisa? se autorregula. Hum, Ele se autorregula. Por exemplo, ali, ó. A... Digamos aqui, ó, e vou te dar um exemplo bem prático. Digamos que o nosso conversor aqui, ele mudou de 100 volts para 200 volts, tá? sim. Aí a gente simula de novo aqui, vamos ver o que vai acontecer com a nossa tensão de saída. Putz, nossa tensão de saída saiu fora da especificação. Ela acabou indo para 60 volts. O que esses conversores automaticamente vão fazer? Eles vão baixar a razão cíclica. Tá? Nesse caso aqui, para eu obter uma tensão de... Deixa eu fazer as contas aqui. Uma tensão de 30 volts, eu vou ter que botar uma razão cíclica de 0,15. Tá? Alterando a minha razão cíclica aqui, rodando a simulação de novo, eu consigo encaixar novamente a minha tensão de saída aqui em 30 volts. Ó. Bem bonitinha. Não houve queima de energia aqui, Gui. Houve simplesmente uma Só, mudança na razão cíclica. beleza. Então, É tipo, isso que os todos. conversores, os carregadores de celulares fazem.
Então, como é que é o nome dessa chave ali? Ela vai mudar a razão cíclica dela automaticamente, então. Sim, eles têm um sistema que a gente chama sistema em malha fechada. Tá? O que esse sistema fica fazendo? Ele fica monitorando ali a tensão de saída. Quando ele percebe que a tensão de saída está fora da especificação, digamos que ela sobe muito, ele baixa a razão cíclica do conversor para tentar ajustar essa tensão. Legal isso daí. É bem legal, cara. E é uma das partes que eu mais gosto da eletrônica de potência. É uma coisa muito inteligente, né? Isso aí a gente vai trabalhar mais a fundo uma hora dessa. Sim, fundamentos de controle com o Rodrigo Varela. É isso? Pô, que beleza. É exatamente isso. Tu pede não sei se tu já fez fundamentos de controle, eu acho que não, né? Não. Tu já fez, Matheus? Estou fazendo. Tá. Em fundamentos de controle, claro, tu não vê... Eu não sei se vocês vão chegar a implementar o projeto em malha fechada de algum conversor, não sei se estão vendo isso, mas tu vê ali projetos, estruturas de eletrônica para fazer esse serviço automaticamente. É bem legal. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fechei uma malha com um conversor, era um boost. Ele pegava uma tensão de 12 volts e aumentava para 24, se eu não me engano. Ou o contrário, não lembro direito agora. Daí, primeiro a gente operava em malha aberta, que é o que a gente está fazendo aqui. Põe uma razão cíclica aqui e não fica observando a saída. Ah, se mudar a tensão de entrada, ferrou, já muda a tensão de saída, teria que fazer um ajuste ali na razão. Depois a gente implementou um sistema em malha fechada, que lia a tensão de saída, tinha uma circuitaria de controle aqui que ajustava automaticamente a razão cíclica. Cara, é muito legal isso. Eu sou muito emocionado com esse tipo de coisa. Porque assim, ó, quando a gente implementa isso na prática, tu sabe o que a gente costuma fazer? A gente costuma dar degrau na tensão de entrada. Essa fontezinha CC aqui, gente, é aquelas fontes de laboratório de vocês, tá? Então, para a gente ver se o conversor está funcionando mesmo, tu pega ali o potenciômetro que faz o ajuste da tensão de entrada, tu fica fazendo assim, ó, pá, 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 pá. E aí tu vê se a tua tensão de saída se mantém ali dentro da especificação. É bem legal. E é assim que se queima um circuito. Não, é assim que se testa. Eu lembro do professor Humberto Pinheiro, que foi o meu professor de eletrônica de potência ali no curso de engenharia elétrica. Chegou um aluno dele e falou, professor, consegui fechar a malha do conversor ali, tá operando 100%. E ele, tá. E ele, sim, tá, beleza. Aí ele chegou ali, a carga do conversor dele era um banco de resistências. E aí tu acrescentava ou tu tirava a resistência só no mudar um interruptor ali. E era um conversor de não sei quantos quilowatts. Era uma potência alta. E aí tava ali o conversor funcionando bonitinho com a sua onda ali. Deu tudo certo, claro. Mas pro desespero do aluno chegou o Humberto ali e começou pá, 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 na tensão de saída ali para ver se o conversor aguentava essa mudança. Para ver se o conversor conseguia se autorregular ali. E conseguiu. Tava funcionando. Sempre que testar para o pior caso. Sempre tem que testar para o pior caso. Sempre. É por isso que eu fiz tipo, essa pergunta de questão de tiver uma mudança a mais. Digamos que a tua fonte ela converte 110 para, digamos, 5 volts CC. Ou sei lá. Tá, tem um processo todo ali. Mas e se eu botar uma tensão mais em cima dessa fonte, né? O conversor, na prática, Gui, o conversor tem que se ajustar. O problema é se for bivolt, mas for acima de 220. Aí é um problema, né? Saiu fora da especificação do conversor. Aí o projetista lava as mãos, né? Não, Não, aí tá na minha noção já, então. Aí o projetista simplesmente vai dizer, eu não projetei para isso. Tu não tem como projetar para todos os casos, entende? Tu tem até 220, se eu não me engano, 220 ele tem até uma especificação um pouco mais, né, de tensão para... Sim, claro, a gente aguenta até... A gente geralmente põe 20% acima. Justo. Na prática é sempre assim, gente. Na prática, tu sempre vai botar o que a gente chama de fator
uma margem. Vamos voltar para o foco do Matheus, porque eu acho que a gente já saiu totalmente de foco do Matheus. Saímos, mas é interessante essa discussão. Eu gosto. Deixa eu mostrar para vocês aqui um conversor operando em malha fechada. Eu vou montar aqui bem rapidinho, só para vocês verem como é que ficaria. Vai demorar um pouquinho, mas vale a pena. Tá? Aquele bloquinho de razão cíclica, esse bloquinho aqui, gente, ó, eu vou substituir ele por esse cara aqui. Eu não sei se vocês já viram razão cíclica sendo implementada dessa forma aqui. Ainda não. Tá. Eu vou colocar aqui uma fonte triangular para gerar essa razão cíclica. Isso aqui é muito legal. Eu amo isso aqui. Estou muito emocionado com isso. Tá quantos K mesmo, Matheus? 50K? Isso. Pick to pick aqui eu vou botar 1. Não preciso botar mais do que isso. Vou colocar aqui. Vou colocar um gate drive aqui. Isso aqui é para acionar a minha chave, tá? E vou ligar aqui na chave. Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Eu vou fazer mais um retângulo aqui. Tudo isso aqui que eu acabei de fazer é o papel desse bloquinho aqui. Ou seja, por que eu não estou utilizando ele aqui? Porque através desse positivo aqui, eu vou colocar o valor de razão cíclica que eu quero no meu PWM. E quem vai decidir este valor de razão cíclica não sou eu, mas vai ser um controlador do tipo PI. Douglas, me diz uma coisa. Esse switch que tu tá utilizando, que tu tá montando um circuito aí agora, não seria um transistor? É um transistor. Porque Claro. eu lembro disso daí lá em Eletrônica 2, que eu não continuei. Aff. Mas claro que é um transistor. Isso aqui é uma chave. Isso aqui pode ser um transistor NPN, ou isso aqui pode ser um MOSFET, ou isso aqui pode ser um IGBT. Provavelmente é um MOSFET, né? Geralmente a gente usa MOSFET. Perfeito. Você lembra que o pessoal sempre usa mais MOSFET do que transistor? O transistor é para circuitos básicos. O transistor, né? Na verdade, é uma tecnologia mais antiga, né, gente? Ela ainda tem o seu nicho de aplicação, mas ela é uma tecnologia mais antiga. Tá? Ó, isso aqui é um circuito de controle bem tradicionalzão. Eu leio a minha tensão de saída, comparo com a minha referência, que é 30 volts, passo por um controlador do tipo PI e injeto no circuito que vai gerar a minha razão cíclica. Tá? Basicamente é o seguinte, ó, gente, quanto maior for este sinal aqui, maior vai ser minha razão cíclica. Tá? Um outro bloquinho que a gente coloca aqui é esse bloquinho aqui. Ó. Isso aqui é um saturador. Vocês sabem o que um saturador faz? O saturador, ele limita os valores que a gente vai ter aqui. Então, aqui eu estou limitando. A razão cíclica não vai poder ser menor do que 0 e não vai poder ser maior do que 0,9. Tá? É só isso que ele faz. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Às vezes simplesmente não funciona. Deixa eu ver como é que tá os valores desse PI aqui. Deve estar bom. Não sei. Só que geralmente malha fechada a gente tem que deixar operando por um tempinho maior. Ó, em nenhum momento aqui eu setei minha razão cíclica, vocês viram? É esse circuito aqui que vai comandar, que vai determinar a razão cíclica correta. É uma bosta. São ruídos. É uma bosta esse meu circuito. Gente, estou gravando isso. Desculpa pelo palavrão. Perdão. Deixa eu alterar aqui os ganhos do meu PI. Agora tá funcionando meu controlador. Ó, 30 volts cravado aqui, ó. Ó o que acontece se eu mudar a minha tensão de entrada. Aproxima a forma de onda só pra gente ver depois. Cara, que número chato, meu Deus.
Deixa eu só bloquear aqui uns números, gente. Pera aí. É o mesmo número ainda por cima. Aproximo. A forma de onda é a mesma que em malha aberta. Não tem muita diferença, não. Agora, olha o que acontece se eu mudar aqui, mas ele não está muito estável, esse meu controlador, não. Olha aqui como ele oscila no começo. Ui, tá horroroso, na verdade, isso aqui. Eu vou deixar ele mais lento, tá? Tá horrível isso. Tá horroroso. Deu uma melhoradinha agora. Mais estável. Tá, beleza. Olha o que acontece se eu mudar aqui a minha tensão de entrada. Vou botar 100 volts agora. Ó a minha tensão de saída. Ih, deu errado. Ih, deu errado. O que houve aqui? Ah, não, é que ele tá muito lento. Ele tá muito lento agora. Agora sim, ó. Tu viu que ele foi se ajustando até chegar em 30 volts? Vamos fazer uma coisa aqui agora, ó. Vamos fazer o que a gente chama de degrau de carga. Eu vou tirar esse cara aqui e eu vou botar essa fonte aqui, ó. Me diz uma coisa, Douglas, ali, tu viu que ele chegou numa tensão de 20 volts, ele iniciou e depois ele se ajustou para 30, né, Douglas? E... Peraí. Ele teve esse transitóriozinho aqui? Exatamente. É um transitório. Um pequeno transitório, mas É um depois... transitório. O que nos importa aqui é o regime permanente. Claro, o transitório, Gui, tu não pode ter picos muito elevados nele, tá? Porque senão pode ser que tu queime tua chave. A gente sempre dá uma olhadinha no transitório. Mas nesse caso aqui é só um... Nem sempre ele segue um caminho tão... como é que eu posso dizer? Suave. Às vezes ele tem umas oscilações assim no processo de se encontrar. O que eu ia fazer agora? Ah, tá, botar um degrau. Ah, mas ele não me permite colocar um valor inicial. Ele só me permite colocar 0. Tá, então eu vou fazer o seguinte aqui. Vocês já usaram essa fonte de tensão aqui? Nunca? Não lembro. Essa fonte de tensão aqui faz o seguinte, ó, pessoal. Eu estou conectando duas fontes de tensão em série, tá? Ou seja, eu vou somar a tensão dessa aqui com a dessa aqui. Isso não seria usado mais em sistemas digitais, que usa clock? Sim, se usa. Mas a gente também usa em eletrônica de potência para fazer uma coisinha, ó. O valor dessa fonte de tensão é geralmente 0. Mas depois de um determinado tempo, eu acho que eu vou botar 0.01. Deixa eu ver. Pode ser 0.01. Eu vou mudar o valor de tensão. Eu vou acrescentar mais 100 volts aqui. Tá? Então, de 0 até 0.01, eu vou ter 100 volts. Depois eu vou ter 200 volts na minha entrada. Ou seja, eu dei um degrau aqui de tensão. Olha o que acontece. Ó, essa aqui é a minha tensão de entrada. Estava em 100 volts, de repente, pá, mudei ela para 200. Olha o que aconteceu aqui com a minha tensão de saída. Estava em 30 volts. Quando eu mudei minha tensão de entrada, ela começou a subir e o circuito começou a se regular novamente até chegar de novo em 30 volts. Legal, né? Se eu não tivesse esse circuito de controle aqui, olha o que ia acontecer. Eu vou tirar toda a circuitaria de controle.
E vou conectar o que a gente estava usando antes, que é um sistema em malha aberta. É 50K e a razão cíclica era 0,3, né? Tá. Antes de eu botar para simular, eu vou tirar uma fotinho aqui dessa forma de ontem. Só um pouquinho. Vou botar simular de novo. Vocês viram o que aconteceu agora? Ok. Não consegui gravar ali. Mas vocês viram o que aconteceu aqui, gente? A tensão estava em 30 volts, aí quando eu aumentei essa tensão de entrada, a tensão de saída aumentou junto. O sistema não se autorregulou. Tá? Agora, se eu colocar toda essa circuitaria de controle de volta, e obviamente desativar esse cara aqui, a minha tensão de saída se autorregula. Bacana, né? Vamos verificar aqui, ó, como é que está a especificação da tensão de saída. Tensão de saída média está em 30 volts, beleza. Vamos verificar como é que está essa ondulação de tensão. Eu pego aqui o máximo valor, tá 30,14. Eu pego o mínimo valor, tá 29,78. Então, ó. Trinta ponto 14 menos 29,78. Dá uma variação de tensão de 0,36 volts. Tá? Percentualmente, eu pego essa variação e divido pela média da minha tensão, que é 30 volts. Multiplico isso aqui por 100. Eu tenho uma variação de tensão de 1,2%. Qual que era a especificação do projeto, Matheus? 1%. Tá próximo. Tá próximo. Talvez não seja melhor porque o passo da simulação tá muito ruim. Ó. Dá para ver aqui que a simulação tá muito quadrada. Talvez se a gente melhorar o passo da simulação fique melhor, só que aí vai ficar mais lento também. Vamos verificar agora a corrente no indutor.
Eu faço a média dessa corrente. A média da corrente no indutor aqui deu 1 ampere, bem certinho. Eu acho, é 20%, né, Matheus, o que tu passou ali para verificar, né? Isso. Então, a corrente desse indutor não pode variar mais do que 20% com relação à sua média, tá? Então, eu venho aqui, eu vejo quanto que essa corrente está variando. Ela está variando 2,34 amperes. Tá? Como é que eu fiz aqui, gente? Eu apertei com o botão esquerdo e depois eu apertei com o botão direito. Daí ele fez a diferença. Eu poderia fazer que nem eu fiz antes com a tensão. Eu venho aqui, 11,2. Eu venho aqui, 8,79. Deu uma variação de 2,41. A média que eu tenho aqui dessa corrente é de 10 amperes. Então, eu pego esse 2,41 e divido por 10. Vai me dar 0,24, multiplique por 100. Vai me dar 24,1 de variação de corrente. Está muito dentro do projeto isso. Mas é que aqui também a tensão de entrada está diferente. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se ela... Se aqui já está melhorzinho. Aqui mesma coisa. Corrente média praticamente 10 amperes. A variação aqui é menor, 1,98. É 9,8. Está dentro da especificação. Era 20% no máximo que essa corrente podia variar. Ou seja, vocês vão pegar essa variação aqui, vocês vão medir ela em amperes. É a diferença entre esse ponto e esse ponto. Depois, vocês vão dividir isso pela corrente média. Tá? Porque quando a gente especifica, por exemplo, 20%, eu estou dizendo o quê? Que a diferença entre esse ponto e este ponto não pode ser maior do que 20%. 20% com relação a quem? Com relação ao seu valor médio. Então seria 10% da média para cima e 10% para baixo? Sempre. Perfeito. Exatamente. Outra coisa que vocês têm que verificar: tensão e corrente na chave. Por exemplo, a tensão nessa chave aqui dá para ver claramente que o valor máximo de tensão dela é 100 volts. Tá? Mas isso tem as equações de projeto que vocês podem ver isso. E a gente também pode ver a corrente nessa chave. Ó, aqui no caso da corrente da chave, gente, não se esqueça que vocês vão ter que fazer uma média disso aqui, tá? Sempre tente pegar períodos inteiros, tá? Ou peguem o máximo número de períodos possível para não pegar uma média ruim. A média de corrente nessa chave aqui, segundo a simulação, é 2,91 amperes. Projetem a chave de vocês e o diodo com uma folga de no mínimo uns 20%, tá, pessoal? No mínimo. Que mais, gente? Da minha parte era isso. Guito, tem mais alguma dúvida? Só na hora do desespero. Então, fechou. É isso, gente. Tá? Que eu tinha para passar para vocês hoje. Foquem nesse trabalho.
E qualquer dúvida que vocês tenham, venham conversar comigo, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. A gravação.